Esperando o Felipe aqui. Aguenta um minutinho aí, galera. E aí, Andy? Bom? Sejam bem-vindos. E aí, Iago Januário, salve. Marciela Amorim, beleza? Joia, estamos esperando o Felipe Cassola entrar, do Além do CNPJ. E aí, Felipe, já solicita aí. O pessoal entrar, acabei de... Como que tá? Tá beleza aí? Dá pra ver tudo certinho? E aí, Lucas? E aí, Felipe, beleza? Beleza? Tudo certo, cara? Tranquilo, tranquilidade. Tá, E aí, tá tá passando um beleza? perrengue empreendedor antes de começar a live aí na internet? Nossa, cara. Quase que o pessoal fica sem live hoje. Eu ia ser só você, porque... Rapaz, fui mexer na internet aqui, que o escritório é longe da sala. E apertei lá no modem, lá, resetei tudo, perdi senha. Falei, meu Deus, vou ficar sem internet. Tô Cara, deu desesperado. uns 30, mas tá tudo certo. No tempo bom. No final deu certo, né? Deu certo. Legal, Tá cara. escutando a musiquinha aí? Eu não, eu acho que é você, não é não? Hã? Essa música não é minha não, é sua? É, tá uma musiquinha de fundo aqui, só pra animar a galera Boa, só. top, sucesso, pra dar uma preenchida, né? É, só no começo, agora esperar o pessoal entrar aí. Boa. E aí, Lucas, como foi o dia? Complicado hoje? Como tá a correria aí da quarentena? Cara, hoje foi bom, foi bem produtivo, começo de mês aqui, né? O movimento foi bom, mas claro, com todos os devidos cuidados aqui, né? No meu comércio, na Sim. minha cidade. Mas foi bom, e aí? Aqui também, cara, a gente foi bastante impactado pelo coronavírus. A gente está em São Paulo, que é o centro de onde está tudo acontecendo. Apesar de, há 2 semanas atrás, o movimento das ruas estava bem menor que hoje, ultimamente, né? Hoje em dia, a rua está com, pelo menos aqui em São Paulo, está com trânsito menor, obviamente, do que os horários de pico, os dias de pico, mas tá com bastante carro. Mas pelo menos Sim. para o meu negócio, cara, eu tive uma queda de uns 85%, cara. Nossa senhora, e quando a gente pensa que o nosso foi afetado, vem um e é mais Eu fiz uma afetado pesquisa, ainda, né? eu fiz uma pesquisa na Lente CNPJ perguntando para a galera sobre o corona, como o corona afetou o negócio deles. E coloquei lá os percentuais, né? Não afetou nada, afetou de 10 a 30%. A média é uns 40%. Na média, pelo menos, eu tive uns 200 300 votos, era uma média de 30 a 40%. Aí eu falei, caramba, então o meu negócio foi bastante afetado mesmo, porque o meu negócio foi muito mais É, do que o essa meu, média, né? o meu eu perdi uns 70%. Corona precisou ativar a emergência que a gente tinha Isso. criado lá atrás. Eu tenho reserva de emergência na empresa e estou usando ela, cara, porque se não fosse ela, tava ferrado. Tava ferrado. Como muitos amigos meus, empresários que não têm, muitas vezes não tem muita gestão e tudo mais, estão desesperados, cara. Tem gente aí que, eu falei com um amigo meu ontem, ele falou que mais 1, 2 semanas ele morre. E aí você, cara, um negócio com potencial, estava crescendo, você vê o negócio indo por água abaixo por conta de uma falta de Nossa. planejamento do passado é triste demais, cara. A gente que é empreendedor, a gente sabe aí a dificuldade que é Sim. delicado, é uma situação delicada, né? Nossa, verdade. Porque tem muito negócio, principalmente negócio que está começando agora, né? A pessoa começa.
Eu mesmo comecei sem nada, sem capital de giro, sem nada, é, de qualquer jeito, e só que Eu assim, também, eu também. foi indo e foi fluindo. Por isso que é a importância, né? Igual que é o nosso tema, já vamos começar no tema Já já ou vamos não? começar. Pode ou vamos esperar um Pode, pouquinho? pode sim. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui do celular do lado, porque tá vibrando aqui. Boa. Vamos começar. Acho que é legal a gente começar a falar da. A gente vai falar da idade para empreender, né? Se tem idade para empreender e tudo mais. Acho que é legal a gente começar falando um pouco da nossa experiência. Conta um pouco do Lucas aí, Lucas. Como você começou? Quantos anos você tem? Quantos anos você começou? Se é o seu primeiro negócio ainda ou se você já teve outras experiências e você está em outros negócios. Fala um pouco aí Demais. do Lucas. Então, Felipe, cara, na verdade, eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu comecei a trabalhar aqui, meu pai sempre me incentivou a trabalhar. E com 15 anos de idade, por causa, eu peguei uma moto da minha tia, caí com 15 anos de idade, aí meu pai colocou para trabalhar. Falou, não, você vai ter que trabalhar para pagar. Tá. E aí a gente, para aprender, né, que a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Responsabilidade. E comecei a Sim. trabalhar. Com 15 anos de idade comecei a trabalhar e comecei no mercado do meu tio. Trabalhava meio período estudava. Na época eu ganhava R$ 180 por mês. Quanto? cento e 180. oitenta reais por mês na época. Caramba, você superou meu emprego. Eu tive um emprego que ganhava pouco, você conseguiu superar. É. Aí depois no final eu saí, isso aí que era meio período, né? Só para aprender e tal. Aí no final eu saí. Ambientar, né, cara? Isso. Saí ganhando 250. E fui Porra, passando de cresceu. emprego isso. Fui passando de emprego em emprego. Depois trabalhei no escritório. E até que um certo dia, quando eu tinha uns 17 anos, né? A minha tia tinha uma lanchonete e era de sócio. E ela não estava dando muito certo com o sócio dela e quis vender lá e tal, negociou lá. Eu peguei a parte dela. Enfim, e foi indo. Com o sócio que ela tinha. Vocês Isso, dois. eu comprei a parte dela e fiquei de sócio, né? Com 17 anos nessa lanchonete. E resumindo, depois eu comprei. Se eu falar da minha. Se eu começar a falar aqui, eu fico até amanhã, né? Resumindo, depois eu comprei deu errado lá, comprei a parte do meu sócio e foi indo. E nisso aí eu transformei na época, aqui na minha cidade, aqui na região começou a surgir muita tabacaria. Você é de qual Tabacaria. região mesmo, Lucas? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Itaquiri, do Mato interior Grosso. aqui. Por sinal, o fuso horário aí é diferente do horário de Brasília, né? Então. Eu tinha Que até horário que é postado aí errado agora? o negócio. Eu coloquei lá, o primeiro que eu coloquei ontem, eu coloquei errado da live. Agora, que Enfim, horas que é agora aí? Aqui aqui é agora 7h40. é 7h40, aqui é 8h40. Então, Boa, e e aí? daí eu montei essa tabacaria e, cara, foi a minha primeira experiência, assim, de sucesso, cara. Porque como foi a primeira da minha cidade, era a única. Você saiu da lanchonete. Não, na lanchonete, Continuou. lá na lanchonete eu Ah, transformei em transformou uma o negócio numa tabacaria. tabacaria. Que Que a legal. lanchonete era, na verdade, funcionava durante o dia, que era situada na rodoviária lá, né? E eu Uhum. transformei numa tabacaria. E, Ah, legal, cara, show de bola. chegava fim de semana lá, não cabia gente. Nossa, uma loucura. Foi minha primeira experiência de sucesso. Você Que tá louco, bom, cara. ganhei muito dinheiro na época. Nossa, aí, cara, aí foi quando entrou o empreendedorismo na minha vida, que até então eu só tocava uma lanchonete lá, um barzinho. E Sim. eu comecei a aprender muito com os ensinamentos do Flávio Augusto, o primeiro livro, Geração de Valor dele, foi o que transformou minha vida. E, enfim, no final, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter um filho, né, que eu sou casado, Caramba. fiquei sabendo que eu ia ter um filho, eu falei, cara, não é para mim. Que eu ficava até 2, 3 horas da manhã, eu ganhava muito dinheiro, Mas não só tinha que vida.
Eu falei, como que eu vou sustentar uma família, uma tabacaria, festa e tal, o pessoal fumando ali, tomando cerveja? Eu falei, não. Foi quando eu decidi fechar. E, cara, quando eu fechei, veio o baque. Porque eu tava ganhando um monte de dinheiro, tava começando a construir uma família, morava com meu pai, tava começando a construir uma família e ia fechar a torneira do dinheiro, bem dizer, né? Acabou a tabacaria, acabou o Você não dinheiro. pensou em vender o ponto? Então, mas enfim, resumindo, eu fechei lá e voltei com a lanchonete. E daí nisso apareceu hoje, ela é do lado da rodoviária, né? Aqui da minha cidade. E hoje daí eu ainda estou no mesmo lugar, né? Eu tenho outro negócio que eu estou montando em paralelo, mas a lanchonete ela está no mesmo lugar e eu peguei duas empresas no ramo de logística aqui que faz entregas de encomendas, vende passagens de ônibus também. Eu peguei essas duas empresas e trabalho, além da lanchonete, que eu mexo com o celular também lá, tudo. Eu transformei o negócio e trabalho com essas empresas de logística, né? E Você trabalha para elas prestando um serviço? isso. Legal. E ainda tem a lanchonete, só que eu estou montando um negócio em paralelo, né? Que logo eu vou sair e vou migrar para esse negócio. E Legal. você? Cara, minha história é parecida com a tua na questão aí da idade. Eu não via isso naquela época, enquanto eu era criança, eu não via isso como um empreendedorismo, mas eu, olhando hoje para trás, eu consigo identificar uma veia empreendedora em mim enquanto criança ainda, era um negócio doido. Quando eu assistia filme que eu ficava empolgado, sabe aqueles filmes que deixa que no final você está inspirado e tudo mais, eu falava, meu, eu preciso abrir um negócio. Isso eu tinha 10 anos de idade, eu pensava em abrir um negócio. E o que é louco é que eu não tive muita referência empreendedora em casa. Meu pai, ele chegou a ter um Nenhum. negócio, só que quando eu era criança, assim, tipo de 5, 6 anos, foi quando o negócio dele quebrou. Eu lembro que nós passamos familiarmente, assim, um período bem conturbado, porque ele ficou devendo na praça, nomes sujos, caramba. Isso foi uma das bases da minha honestidade, porque meu pai é um cara extremamente honesto. Meu pai e minha mãe, cara, me ensinaram isso de base. Só que o negócio dele quebrou, então eles não voltaram a empreender. Minha mãe depois e meu pai fizeram um negócio, mas eu já era mais velho. Mas eu tinha vontade de empreender, cara. Eu não sabia com o quê, eu não sabia nem o que era empreender na época, mas eu tinha essa vontade. Então, quando eu tinha, eu acho que meus 12 anos, eu pedi para minha mãe, eu nem sei como eu cheguei nisso, mas eu pedi para minha mãe me matricular numa escola de biscuit, que é aquelas massinhas que você faz e fica duro. Aí eu Sei. comecei a fazer imã de geladeira e vendi para a família. Vendia, todo aniversário era a minha fonte de renda. Porque eu chegava lá com uma porrada de imã e vendia para as tias. E as tias Que todas legal, cara. compravam. E aí, então, parece uma besteira, mas é legal olhar para trás e ver que, cara, eu tinha essa filosofia de fazer dinheiro desde sempre. Meus pais não obrigavam e não impediam isso para mim, mas eu tinha essa filosofia. Aí, quando eu fiz 16 anos, num aniversário que meus amigos fizeram surpresa para mim, eu e meu amigo conversamos de, putz, e se a gente fizer um curso de DJ e começar a fazer festas? E aí nós começamos, abrimos uma empresa, começamos a fazer festinhas infantis e festas de 15 anos, particular, não balada e tudo mais. Legal. E aí, Eu já fiz um evento aqui também, já. já fez? Eu fiz aqui na época, eu tinha uns 18 anos, eu fiz um campeonato de som. Caramba, de carro. Isso. Tive Que R$ legal. 1.500 de prejuízo. Nossa, mas e a experiência disso? Mó ferrado, né? Tá, e daí, continua. Quando a gente começou a fazer festa, o que a gente fez? A gente fez um curso de como operar CDJ e tudo mais, só que a gente não tinha dinheiro, nós tiramos uma caixa de som no cartão da minha mãe, parcelado em 10 vezes, e aí com o valor da caixa a gente fechava uma festa, alugava o equipamento que a gente não tinha, e a festa ficava praticamente no 0 a 0. Só que conforme a gente foi fazendo festa, a gente foi ganhando um capital, investindo em equipamento, e eu fiquei com isso até os meus 19 anos, mais ou menos, fazendo festa. Só que isso era Você uma atividade começou em com paralelo. quantos? 16. 16. E começamos a ganhar bastante dinheiro, cara. Teve um momento que nossos equipamentos eram todos próprios, pagos, e cada festa, pensa que eu tô falando de um menino de 17 anos. Cara, cada festa eu fazia R$ 400 livre. E a gente, às vezes, num sábado e num domingo, num final de semana, a gente conseguia fazer 3 festas.
Então, cara, era um valor alto, assim. No Para um final, chegou a jovem de mês, 17 anos, chegou o mês de a gente separar lá o dinheiro no final do mês. E, cara, dá 6 pau para cada um. Teve mês bem impactante aí pra gente. E a gente não investia, a gente não tinha visão de sócio, de empresa. A gente era dois meninos brincando de ser DJ. Com 16 anos eu também consegui um emprego na Caixa Econômica, em paralelo ao DJ, porque era só de final de semana. Eu trabalhava com aqueles coletes de posso ajudar, ajudando as velhinhas a sacar dinheiro no caixa eletrônico. até hoje. E foi super legal, assim. Então, eu fui estudando, fui crescendo, entrei em comércio exterior, quando eu fiz Cara, 19... mas ó, Pode falar. que nem você falou que você trabalhava na Caixa. Deve ser uma experiência enorme, porque as pessoas às vezes têm vergonha, igual eu no começo lá tinha vergonha. E, Sim. cara, você trabalhar com gente, cara, eu acredito que você aprendeu muito com isso. Muito, Porque, muito. cara, quando você aprende, todo negócio, eu falo que o negócio é baseado em relações humanas, Sim, né? E quanto mais você sabe se relacionar, gerir pessoas, mais o negócio cresce. total. Então, tenho certeza que você aprendeu muito aí Foi uma na sua experiência... próxima empresa, que era as relações internacionais, você falou? Eu fiz comércio exterior. Comércio exterior. Eu estudei relações internacionais, só que depois eu fui para comércio exterior. Cara, na Caixa Econômica, pra você ter ideia, eu era muito menino, se não me engano. Lucas? Opa, voltou. Trabalhei lá Deu dos uma meus travada. 16... Deu uma travadinha. Trabalhei lá dos meus 16 aos meus 18. Eu era um teste, cara. Eu não tinha... assim, eu era um cara extremamente profissional, só que eu era muito baderneiro. Assim, eu gostava de fazer piada. Cara, eu tocava terror na Caixa. Eu ganhei certa amizade do pessoal lá e eu fazia muita arte, cara. Cara, coisas, meu, se um dia eu pegar pra contar, mas, cara, eu coloquei pimenta no café, aí a gerente de RH tomou o café e tinha alergia à pimenta. Fiz várias merdas reais, assim. Só que lá eu aprendi e eu comecei a ser repreendido pra caramba lá, por conta dessas artes todas. O que Sim. fazia com que eles aceitassem que um menino estava só sendo um menino, um menino imaturo e tudo mais, era que eu era muito dedicado. Então, quando eu ia lá para o autoatendimento, que é onde ficavam os caixas, cara, caixa econômica, por si só, toda a caixa econômica já é cheia. A caixa que eu trabalhava era do centro da cidade. Então, e era uma agência muito grande. Lotava, nos primeiros 5 dias úteis, era lotado de gente, e eu tinha que gerenciar a organização de fila. Cara, eu tive que fazer um gerenciamento de pessoas, reclamação, era uma reclamação uma atrás da outra, e eu tinha que fazer esse gerenciamento. E, além de tudo, o meu gerente, que é um cara que eu tenho um carinho gigante, hoje eu perdi o contato dele, mas Ordalino, um negão de 2 metros de altura, cara. O cara, gente boa, me ajudou muito na Caixa Econômica e eu ajudava ele a vender capitalização, porque ele tinha meta de venda de capitalização. E eu tentava vender para as velhinhas lá, ficava tentando vender capitalização para eles. Então eu aprendi, na Caixa Econômica, que foi uma escola, eu aprendi a lidar com gente, como você falou, a gerenciar crise, porque muitas vezes o sistema caía, tinha 30, 40 pessoas na fila, era uma crise gigantesca. Eu aprendi a vender. Foi uma escola, cara. Sim, sim. Uma escola. E aí entrei em comércio exterior, em estagiando, cresci muito rápido na carreira. Quando eu tinha meus 21 anos, 20 anos eu virei consultor de logística internacional. E nesse momento, quando você é consultor, você é tipo um vendedor que presta uma consultoria sobre rotas logísticas mundiais. Assim. E eu trabalhava muito. E aí o que eu fazia, Lucas? Eu pegava e, de acordo com o trabalho que a gente fazia, que era oferecer soluções e tudo mais, eu trabalhava overnight, eu trabalhava com outros países com fuso horários totalmente diferentes. Então, de dia eu trabalhava no Brasil, focando em conversar com meus clientes e tudo mais, e à noite eu ficava acordado conversando com a China, porque eu ganhava velocidade no processo. Então, eu trabalhava pelo menos o dobro dos meus concorrentes, que eram outros consultores, que todos eles eram pela mesma empresa. Só que quando você trabalha em vendas, os vendedores do seu lado é seu colega e seu concorrente. É concorrente. E eu comecei a vender muito e comecei a ganhar bastante dinheiro. Cara, teve meses, os últimos meses, quando eu pedi a conta para empreender, eu estava ganhando 15, 18 mil reais por mês. Nossa. Na CLT, registrado, tudo mais. Com quantos anos isso? Eu estava com 22.
22 você perdeu, pediu as contas para Pedi as começar a contas. empreender. Uma coisa que eu sempre tive vontade que era empreender, o que que eu fiz? Eu mantinha meu custo fixo muito baixo. E aí, quando eu resolvi empreender, o que que aconteceu? Só pra você ter ideia. Os meus pais, quando eu contei para eles que eu ia empreender, eles não foram muito a favor. Uma pessoa que mudou a minha vida, assim, que fez com que eu desse esse passo, foi o Flávio Augusto. Eu também, É cara. coincidência. Coincidência. Porque, assim, coincidência não, né? Eu acho que o Flávio Augusto tá movendo uma geração de novos empreendedores Tá. pautados por ele. Cara, para você ter ideia, eu já tinha vontade de empreender. Eu fui um dos GVsauros, que o Flávio Augusto chama assim, que, cara, quando eu comecei a seguir o Flávio Augusto no Facebook, ele tinha 30 mil pessoas. Ele não era conhecido ainda como é hoje. Eu conheci ele no Facebook também. Facebook, ele Quando. postava textão na época. Eu também. Eu Né? E conheci aí ele aqueles. um pouco antes dele começar, dele querer comprar o Orlando City, que ele postou um texto Eu também. lá dizendo que Eu conheci ele queria antes de vender o sócio. WhatsApp. Eu conheci ele bem no comecinho mesmo, quando ele começou com os textões. E aquilo, cara, eu li aquele texto e parecia que ele estava escrevendo para mim aquilo. E aí, quando eu resolvi dar o passo do Eu empreendedorismo, vi que você fez uma postagem. Sim. eu fiz. Quando eu dei o passo do empreendedorismo, eu fiquei louco, porque eu cheguei em casa contando para os meus pais, todo feliz. E, cara, eu já ganhava, vai, o dobro do que o meu pai ganhava, praticamente. Eu era o que mais ganhava na família. Então, quando eu resolvi empreender e sair de uma coisa estável, cara, eu tava com um curso marcado pela empresa, que a chance de acontecer estava 99%, de um módulo em Dubai, um módulo em Xangai e um módulo em Miami. Tudo pago pela empresa. Então, todas essas coisas eram motivos de orgulho para minha família, para o meu pai, para minha mãe. E quando eu falei que eu ia abandonar tudo, eu fazia viagens internacionais. Então, tudo isso, pô, o filho, viajando internacionalmente, tudo isso é motivo de orgulho. É para contar para as tias, sabe? Quando eu falei que eu ia empreender, cara, meu pai reagiu de uma maneira muito, muito ruim, assim, para o que eu esperava. E quando eu cheguei no meu quarto, quase desistindo de dar esse passo, eu abri o Facebook e tinha um texto no Flávio Augusto que começava assim. Meu pai tinha acabado de falar para mim que eu era louco. Aí, quando eu abri o texto do Facebook, tinha um texto do Flávio Augusto que ele tinha acabado de postar, tipo, minutos atrás, falando: faz tempo que ninguém te chama de louco, então tem alguma coisa errada. E aí ele foi lá e fez um puta de um textão. Aí eu falei, cara, esse é um sinal, eu vou empreender. E aí eu dei o passo. Despreparado pra caramba, Lucas. Não sabia nada, não sabia gestão financeira, não sabia. Meu, cara, eu era um doido, na real. Mas essa é o ponto principal do empreendedorismo, porque a gente nunca está pronto, né, Lucas? Não, nunca tá pronto. Nunca está pronto, cara. E, Então eu dei um passo não pronto. E foi isso, foi aí que eu me atirei no empreendedorismo. e assim, na realidade, essa a importância que eu sempre falo, né, nas minhas postagens, quando eu respondo meus stories, de começar o quanto antes. Igual você falou, por tudo que você passou, por tudo que eu já passei, com quantos anos eu comecei. Então, a gente nunca vai estar preparado. A criança não nasce sabendo andar, né? Exatamente. Ela começa engateando, dá um primeiro passo, cai, dá outro passo, cai, até que começa a andar. No empreendedorismo, eu acredito que é a mesma forma. Eu acho assim, Sim. na realidade, assim, eu acredito que muita gente erra mesmo de querer já começar grande. Querer já. O cara vai lá, não, tem que guardar muito dinheiro para abrir um Contrata negócio gente foda, demais. tal, não sei o que lá. Não. MVP, mínimo produto viável. Eu vi uma postagem hoje. Se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, você começou tarde Tem algo demais. errado. É. Então, cara, se você tem uma ideia, se você é CLT, se você trabalha, começa ali no seu tempo livre. Em Na hora do paralelo. almoço, esse Instagram aqui, eu comecei, eu toco, basicamente eu uso em alguns outros horários, mas eu comecei no meu tempo livre. Na hora do almoço, você vai lá, pesquisa um pouquinho, faz alguma coisa. Se Exato. você quer, Faz uma postagem. se você quer começar a empreender, você dá um jeito. E claro, a vantagem de você começar jovem é que você pode errar mais.
Porém, não tem idade, cara, não tem Sim. idade. Cara, É, quando você puxa algumas empresas aí, KFC, McDonald's, grandes empresas aí começaram tudo o pessoal mais velho. Então não tem idade. Até porque eu falo o seguinte, se for comparar um menino como nós, de 17, 18, 19, vai, de 18 a 23 anos, que está começando a empreender, a gente tem um fator ao nosso lado que é o tempo. Só que, com cara, agora certeza. imagina a gente com 40, 50 anos empreendendo. A gente vai estar muito mais maduro do que está hoje, do que estava quando a gente começou. Então, quem começa mais tarde tem uma maturidade muito mais ampla sobre a vida para conseguir evitar vários erros que eu e você com certeza erramos. Então, não Com tem idade, certeza. cara. Né? Que nem a gente falou, que nem nós falamos ali. Empreendedorismo, negócio, qualquer empreendimento é circulado em torno de pessoas. Sim, Então, se você tem 40 anos, 50 anos, com certeza você tem muito mais experiências com pessoas que um jovem, que nem nós quando começamos lá atrás, né? sim, Então, cara, não tem idade. É, claro que não é só pessoas. Eu acredito que vem aí gestão, né? Você tem que saber preparação, tudo. isso. Mas experiência manda muito, sim. Sim. Eu hoje não faria o que eu fiz há 5 anos atrás, quando eu comecei. Então, é tudo questão de experiência e é tudo feito de momentos que nós passamos em nossa vida, né? Sim. Eu falei isso ontem numa live que eu estava fazendo com uma amiga minha. Falei assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tenho 31 hoje, 31 anos, comecei com 23. Se eu tivesse a cabeça de hoje, lá no começo, cara, eu estaria talvez 10 vezes no mínimo maior. No mínimo, porque, cara, o que eu dei de cabeçada, cara, eu acho que pelo menos chance iminente de quebrar, assim, de olhar para o lado e falar, não sei o que eu vou fazer, eu vou quebrar, já era. Eu passei por pelo menos umas quatro. Assim, de não ter dinheiro, de estar tá devendo, de, cara, e eu não sabia o que eu tinha que fazer mais para prosperar. Eu trabalhava que nem um alucinado, trabalhava horas e horas e horas e horas, e horas por dia. Não Eu é chegava só no meu, você, cara, não, hein? eu acho que é todo empreendedor no começo, né? Cara, eu cheguei a trabalhar, sem brincadeira, durante uns 2, 3 anos da minha vida, eu trabalhava de segunda a segunda, todo dia, 6, 6 e pouco, eu estava na empresa. E ia pelo menos até umas 11 horas da noite. Eu não dormia, cara. E hoje eu não consigo esse ritmo mais. Pelo menos, eu não sei se eu não consigo ou eu, por não precisar, não consigo. Talvez se tudo der errado, talvez eu volte naquele ritmo. Na Entendeu? realidade, eu assim, eu aprendi, eu era que nem você. Eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas já estava trabalhando, ficava até tarde. Eu não fazia horário de almoço, eu almoçava na empresa. Eu Só também. que e vivia quebrado. Eu também era dessa mesma forma, cara. Eu cheguei a ponto de falar, meu Deus, o que eu vou fazer? De não ter dinheiro também e tal. Mas eu acredito que hoje eu aprendi a importância também de você ter um tempo para você. Porque Dale Carnegie, né, que é um cara, não sei se você conhece, eu fiz o curso Sim, dele, meio Carnegie. Sim, curso centenário, que até hoje ensina muitas coisas. Ele dizia, descanse antes de se cansar. Então, cara, é bom você ter um momento para você, um momento de descanso, sim. porque senão você acaba tomando decisões de cabeça quente, cansado, e é que resulta nisso, né? Cara, eu acho assim, acho que a gente tem que, conforme a gente vai crescendo, e tendo dinheiro principalmente, a gente tem que começar a estruturar a empresa a ponto de a gente cada vez sair mais da operação. Porque não adianta, se a gente ficar só na operação, a gente vai, infelizmente, transformar a empresa num negócio pequeno. Você vai fadar a empresa a ser um negócio pequeno pro resto da vida. Por quê? Porque você fazendo parte da operação, você se torna um agente limitador do próprio negócio. Então, o que eu acho? Eu acho que você, no começo, cara, pelo menos essa era a minha necessidade no começo, cara, eu era o comercial, muitas vezes eu ia para a fábrica,
Quantas vezes eu não cobrava, fazia RH, eu que fazia, eu calculava cartão de ponto no final do mês. E naquela época não era nem de biométrico, era cartão mesmo que eu tinha que ficar fazendo na unha cálculo de cartão de ponto. Então eu fazia tudo. Então sempre eu estava atrasado, porque eu estava cobrindo inúmeras tarefas que precisava acontecer. Conforme a empresa foi crescendo, eu tive bastante dificuldade de delegar no começo, porque quando eu começava a contratar as pessoas, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para contratar pessoas altamente qualificadas, o que acontecia? Eu passava o trabalho para a pessoa, ela não entregava um trabalho tão bem quanto eu faria. E aí o que eu fazia? Eu largava aquilo que eu estava fazendo e passava a fazer aquilo que a pessoa deveria fazer, porque eu não estava aceitando o jeito dela. Então foi todo um trabalho, mas cara, é um trabalho incessante de treinamento, de delegar, de abrir mão de algumas coisas que você, quando faz sozinho, quer que seja igual você faria. Eu acredito que Pode falar. esse aí que você está falando é o princípio de liderança, né? Para você ser um bom líder, um grande líder, você tem que fazer outros líderes, né? Exato. Você tem que colocar alguém para fazer o que você é capaz de fazer, para você ter o seu tempo para focar mais no Estratégia. crescimento da empresa, Estratégia. na expansão. O, o que fez a minha empresa crescer foi justamente isso, foi essa busca incessante, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. E, na verdade, erro, 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 acerto, erro, 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 acerto, né? E foi justamente essa busca incessante para o negócio acontecer, errando várias vezes, olhando, tentando ajustar o que eu errei, ajustando, que fez a gente conseguir crescer. A hora que a gente cresceu real foi quando eu consegui sair da operação, Lucas, oficialmente. E comecei a não só. Eu participava da operação, mas de forma estratégica. Eu era o gestor. Então eu ficava lá, tipo, olhando as minhas equipes trabalhando e tomando as decisões difíceis, que eles não conseguissem, pela autonomia deles, tocar. Essa hora que a empresa muda de figura. E eu acho que esse é um dos passos mais difíceis para quem está começando. A pessoa sair da operação. Eu vejo muita gente que me acompanha no LinkedIn falar, eu não tenho tempo para nada, mas é porque a pessoa está na operação. Quando Com você, certeza. como gestor de empresa, não de vez em quando, não olha para o lado e fala o que eu vou fazer agora e nada do que você tem para fazer é urgente pegando fogo, se você não tiver nessa situação, tem algo errado. Se tudo que você tiver que fazer é urgente, tá pegando fogo, o cliente vai reclamar e tudo mais, é porque você está operacionalmente envolvido. Quando você está numa função mais estratégica, tudo não precisa ser para agora. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Por quê? Porque você fazer uma atualização estratégica no site, entre hoje e amanhã, vai fazer pouca diferença. E aí você dita as suas regras, a sua estratégia, o teu caminho, o teu dia a dia para as coisas funcionarem. Mas foi aí que virou a chave para mim, sabe, Lucas? Sim. Como que, na tua empresa, como que funciona? Você já tá numa fase de operação? Você está ainda numa fase de operação? Cara, Ou você está numa fase de transição? Como que tá lá para você, né? cara, eu vou falar para você, eu tô na operação hoje. Tá na operação ainda? Eu já tô na operação. É assim, agora, que nem você falou, é difícil você, igual quando nós estamos começando, o difícil é você encontrar alguém, que nem você disse, é o seu nível, que faça as coisas da forma que você quer, que não é que as pessoas não conseguem, elas não têm a mesma visão empreendedora, não Sim. sabem como, por exemplo, na venda, não sabe como atender um cliente, não sabe como fazer uma venda. E assim, eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha condições de pagar o que uma Uma pessoa pessoa nesse nível precisaria. merecia para fazer aquilo, Sim. na verdade, que ele merecia. Mas eu não tinha condições. Então eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. Hoje eu tenho um gerente, né? E ele, tipo assim, eu posso sair, que nem eu disse, eu não fazia horário de almoço, cara. Não tinha horário de almoço. Hoje Não eu conseguia nem faço meu horário, almoçar. hoje eu faço meu horário de almoço. Semana passada eu fiquei o fim de semana inteiro no rio pescando, entendeu? Então, assim, eu sou muito operacional na hora que eu tô lá, eu quero ajudar, eu quero mostrar como faz, porém já tenho uma certa liberdade. Sim. Mas, que nem você disse, agora para minha empresa
passar de nível, que nem você passou, falar, não, vamos focar no crescimento e tal, eu preciso, né, sair aí desse operacional e focar no crescimento. Só que é assim, o que que eu estou fazendo nesse meu tempo livre? Que nem eu te disse, eu tenho outro negócio que eu estou começando, então a minha intenção não é crescer minha empresa agora, a minha intenção é manter aí e Manter ela partir para rodando. outra. Legal. Porque eu estou migrando de negócio, né? Eu quero partir para outra, então O eu motivo de quero. você estar migrando, desculpa, se eu te perguntar alguma coisa que não faz sentido falar, não fala. Você é intrometido, mas o fato de você estar mudando de negócio é porque você não vê muito futuro lucrativo, talvez na atual, ou porque qual é o motivo de você estar abrindo outro negócio? O que você acha assim? Qual é o teu principal? Cara, é assim, eu acredito. Eu sou muito assim, eu acredito que a nossa vida é feita de fases, né? E tudo tem seu tempo. E o Sim. meu negócio hoje, eu acredito que eu não vejo probabilidade de crescimento, eu não vejo um horizonte que eu quero chegar. Eu vejo que eu não vou alcançar o meu Ela não propósito. consegue escalar no tamanho que você gostaria que fosse. Isso. Eu não vou alcançar, na verdade, sim, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus. E, cara, até, eu sempre, que nem, depois que eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto, eu aprendi, eu comecei a amar o empreendedorismo, eu comecei a ver o que é o empreendedorismo. Cara, transformou totalmente minhas vidas. As pessoas que me conheciam há anos atrás falaram, nossa, o Lucas é outro Lucas, né? Enfim, transformou minha vida. Então, eu sou muito grato ao meu negócio, me deu tudo que eu tenho, né? Reformei minha casa, né? Me deu tudo que eu tenho, minha família, meu conforto. Porém, eu descobri, para mim, eu aprendi eu descobri um acampamento de igreja aqui. Um Para mim, insight. tipo, eu tenho comigo assim que Deus mostrou para mim qual que era o meu propósito. Falei, ó, esse é o seu propósito, que é ter ter uma empresa, vou falar, ter uma empresa em que as pessoas possam crescer junto comigo, em que eu possa gerar o máximo de emprego possível, ajudar, que eu acredito que o empreendedor ele ajuda muito a família, ajudar o máximo de famílias, Sim. para as pessoas prosperarem e crescer juntamente comigo. Junto com você. E A eu gente, a acredito gente que tem a essa minha empresa filosofia está lá. num nível que a empresa está num nível que não, eu não vejo, igual você disse, eu não vejo probabilidade de escalar e crescer como eu quero. Legal. Eu tenho um negócio que é muito bom, só que ele é um mercado não tão grande, digamos assim. Que é um negócio que funciona super bem, o processo é bem estruturado, só que o mercado ele não é gigante. Ele é um mercado mais muito nichado. E esse negócio é um dos meus principais negócios, mas eu tenho criado outro que está um ano e meio aí em, em processo de acontecer, que é um negócio muito maior. Em tamanho de mercado, se a gente for fazer o tan Samson, né, o tamanho, a soma, tal, aquele mapinha do tamanho do mercado, o nicho que você vai atender e o quanto você vai pegar desse nicho, se a gente fizer uma projeção muito pessimista nesse novo mercado, que está dentro do meu mercado até do vidro, do universo do vidro, mas um outro segmento, o tamanho do mercado é muito maior. Então, eu tenho feito também alguns movimentos dentro do grupo. Hoje nós somos um grupo de empresas. Nós temos algumas empresas que acontecem lá. Mas um dos novos negócios que a gente tem tocado nesse um ano e meio é justamente um mercado um pouco maior. Para quê? Para nos dar escalabilidade, que é o que você sentiu falta e eu também senti em alguns casos. Porque eu falava assim, beleza, é capaz de eu ficar muito rico do jeito que eu quero, tal, mas o padrão que eu quero alcançar coisas muito grandes, muito, muito grandes. O meu sonho é muito grande, cara. E eu sei que eu não estou nem próximo do que eu quero um dia chegar. Então eu preciso ter uma empresa que esteja de acordo com o tamanho do meu sonho. Porque senão não adianta. É o que eu acho que você está fazendo, né? É isso, isso. O E Bruno é o que fez uma você pergunta falou. aí, né, cara? É, Dá Bruno, tua opinião sobre essa pergunta dele e depois eu dou a minha. o Bruno é meu cunhado. Teu cunhado? É. Fala aí, fala pra ele o que você acha. Depois eu conto. Ah, Bruno.
Cara, eu acredito o seguinte, o primeiro passo é que nem o Felipe falou que disse, você reduzir aí seus custos fixos, certo? Porque você reduzindo seus custos fixos, você não vai estar precisando fazer tanto plantão e tal, para pagar é, todos os As gastos, contas. né? Sim. E vai te sobrar mais tempo para começar a empreender, né? Eu sei que você tem as filhas, eu sei como que é, porque eu chego, eu tenho que dar atenção pro meu filho também, mas eu acredito que sempre, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Hoje eu, por exemplo, para mim crescer no meu Instagram, para mim entrar aí no digital, né? Até hoje eu não vendi nada no Instagram, mas eu me considero do marketing digital. Eu chego em casa, dou atenção pro meu filho, para minha esposa. Quando meu filho dorme, eu venho aqui, fiz meu escritorinho aqui, ó, e fico até meia-noite. Já teve dia de eu ficar até 1 hora, 2 horas da manhã estudando. Então, eu acredito que sempre tem uma forma assim de nós fazermos acontecer, né? Não, eu também acho, Lucas. Cara, a minha opinião da parte médica, primeiro que eu acho que as profissões autônomas que exigem muito estudo, médico, advogado, todo esse pessoal aí que precisa estudar muito tecnicamente para que consiga dar conta da profissão, que é uma puta de uma responsabilidade, arquitetura também, engenharia, todas essas profissões autônomas que dependem de muito esforço técnico, muito estudo, são pessoas que depois de formadas sentem dificuldade de gestão, de negócio, de administração, de empreendedorismo. São pessoas que sentem muita falta disso quando vão para o mercado de trabalho, né? Porque elas aprendem a parte técnica. Então, já é uma necessidade sabida desse público que é aprender a empreender, gestão de pessoas, vendas, etc. Marketing digital, o próprio marketing digital que você comentou. Agora, o que eu acho? A primeira coisa que eu penso é que falta de tempo não existe. A primeira coisa que eu penso. Porque falta de tempo, assim, se você tem tempo para ir no banheiro, quando dá vontade, você tem tempo para fazer qualquer coisa, porque é só achar, mesmo que seja só 5 minutos. Então, o que eu faria se eu estivesse na pele de um médico formado, querendo empreender, só que eu não tenho tempo? Faria o que o Lucas comentou, tentaria baixar meu custo fixo, faria algumas contas da minha vida pessoal, com a minha família e tudo mais, para ver qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver. E se eu não tiver tempo mesmo, porque eu sei que médico realmente é uma questão louca, às vezes vira à noite e tudo mais, fazendo plantão, começaria a ver até onde vale a pena pegar tantos plantões assim, para você começar a trazer um pouco do Isso. seu tempo livre, reduzindo plantões para chegar naquele break-even que você precisa para sobreviver. E o que eu faria, se você não tem tanto tempo assim, eu abriria uma conta no Instagram, cara. Sabe por quê? Porque, assim, é uma demanda grande, o Instagram tem gente para todo mundo. O que você resolver falar aqui, vai ter gente para te escutar. É um trabalho incessante, você sabe, né, Lucas? Tem que postar todo dia, você tem que fazer todo um trabalho. É cansativo às vezes, tem dia que você não está afim, mas você tem que. É um trabalho, mas leva isso como um negócio, porque quando você tiver audiência, você consegue transformar essa audiência em alguma coisa, seja em pacientes, seja em qualquer coisa. A primeira parte aí é você, eu acredito assim, é você encontrar algo que você goste de falar. Sim. Igual, tem que encontrar algo que você goste de falar e já pensa assim, como que eu posso monetizar isso futuramente, né? Para eles, É que o ele é primeiro médico, ele ponto, pode né? falar sobre a especialidade dele. Isso, você pode falar sobre medicina também. É. Mas daí como vai empreender na medicina, né? Então você já tem que buscar, que nem eu falei, eu encontrei meu propósito faz pouco tempo, meu propósito de vida. E assim, você tem que buscar o que você gosta mesmo de falar. E igual você disse, vai disseminando conteúdo no Instagram, não é fácil, pelejei muito no começo, todo dia você tem que estar postando e tal. Uma hora você vai ter uma audiência. Sim. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu sou sócio, que é uma startup de saúde, está envolvida aí no ramo médico. Um dos meus sócios, ele é médico. E ele é um baita do empreendedor.
Como ele empreende? Ele empreende no negócio dele. Antigamente, eu sei da história dele, antigamente ele não tinha paciente, atendia convênio porque estava desesperado por grana, o convênio pagando aquela mixaria para ele. Só que aí, aos poucos, ele foi construindo um patrimônio. Com isso, ele abriu a clínica própria, investiu, aprendeu a empreender. E hoje ele vive de consulta particular, cara. Cirurgia para lá e para cá, o cara está empreendendo na medicina. Então, se você tem, qual é a especialidade dele, Lucas? Ele tem alguma especialidade ou ele é clínico geral? Não, eu acho que está estudando, Bruno. Ah, tá estudando? Então, cara, a especialidade que você escolher começa a produzir conteúdo sobre isso. Porque você vai começar a atrair gente. Imagina que você tenha 10, 15, 20 mil pessoas te seguindo. E aí as pessoas vão começar a te chamar no inbox, ortopedia. Puta, tem mercado pra caramba. Começa a falar sobre ortopedia, dores específicas e tudo mais. Quando você quando você tiver um público e lançar um conteúdo sobre dor na coluna, por exemplo, vai ter um monte de gente que vai te procurar. E aí, conforme você vai tendo demanda, aí você vai criando o teu negócio focado na demanda. Imagina que você tem muita gente procurando consulta. Aí já está na hora, talvez, de você pensar em alugar um consultório, mesmo que seja uma vez por semana para atender. Aí você já começa a fazer consulta particular. E até você ter a demanda necessária para abrir o seu próprio. E vai indo, aos pouquinhos. Porque eu acredito que muita gente confunde empreender com... Não, eu tenho que... Para mim, ser um empreendedor, eu tenho que ter meu CNPJ, eu tenho que abrir um mercado, alguma coisa. Sim. Cara, eu falo, tem empreendedor que é funcionário. O empreendedor é aquela pessoa que quer crescer, que quer agregar valor na vida das pessoas e que inova, que faz diferente, né? Eu falo que o diferencial de um empreendedor para um empresário é que o empresário, ele foca mais que, não, vou competir, vou brigar por preço. O empreendedor, o que é um empreendedor? É aquela pessoa que olha fora da caixa. É aquela pessoa que quer agregar valor para o seu público. E o Instagram é uma forma de você agregar valor, porque as pessoas, quando elas forem consultar com você, ou quando fazer qualquer coisa visando você, ela não vai querer saber preço. Ela vai porque você agregou valor na vida dela, porque você fez a diferença. Isso é empreender. Total. Cara, Lucas, pra você ter ideia, no Além do CNPJ, eu criei o Além do CNPJ por hobby, por brincadeira. Nem imaginava que ia ter demanda, assim. Claro que eu imaginava que teria demanda, mas não imaginaria que seria tanto. O que eu via? Eu via que eu tinha para seguir pessoas empreendedoras muito grandes, Flávio Augusto e tudo mais, estava muito fora da caixa para quem estava começando. E não tinha alguém que preenchesse essa lacuna do meio de uma empresa, uma PME, um exemplo de uma empresa consolidada, lucrativa, mas pequena. Pequena assim, né? Média. Aí, falei, eu vou começar a falar de negócios. Aí eu fui num dia do empreendedorismo que o Álvaro Chocair, da Facu, fez. Ele promoveu lá um dia do empreendedorismo. Deu umas 150 pessoas o dia todo lá falando de empreendedorismo. E aí, no final do dia, ele sugeriu do pessoal criar um Instagram para falar, para começar o teu negócio. Porque muita gente que estava lá não tinha negócio, eu já tinha. Quando ele falou de criar o Instagram, todos os meus negócios já têm Instagram, eu tenho um setor de marketing que cuida disso. Aí ele falou, se você já tem um negócio, cria outra coisa aí. E aí ele falou, pensa em alguma coisa que você gosta de conversar e cria um Instagram referente a isso. E aí eu pensei Além do CNPJ. Aí eu fiz além do CNPJ. Cara, na hora que eu vi esse nome, eu falei, não, ele não fez isso, esse cara, que ideia, velho. Não, o nome, cara, nossa. O nome é bom, porque, na verdade, estava todo mundo lá em dúvida do que fazer, aí o próprio Álvaro falou, cria o além de alguma coisa. E aí veio o além do CNPJ, eu testei o nome, não tinha, falei, show. Aí comprei o nome lá, né, ativei o nome e postei algumas coisas. E, cara, em 2, 3 dias já tinha 100 pessoas e eu não tinha feito nada ainda. Eu falei, caramba, será que o pessoal está querendo ouvir? E comecei a produzir conteúdo e o negócio começou a acontecer. Agora, olha isso, não é o meu foco além do CNPJ. Eu, hoje, não tenho nenhuma pretensão de monetizar o Além do CNPJ. Claro que, como todo empreendedor, eu já começo a pensar em possibilidades futuras. Óbvio, estou vendo o público, tem uma demanda de mentoria, uma demanda de consultoria grande no meu inbox, que eu não atendo. As pessoas começam a seguir. Sim, teve um...
Teve um rapaz eu acho que ele é do Paraná. Cara, olha, ele chegou em mim e falou assim, ó, ele tem uma empresa já consolidada e tudo mais, só que ele tá com algumas dificuldades. E ele falou, meu, vamos fechar uma mentoria, 3 horas de mentoria. Eu te pago R$ 3.000. Cara, eu não fechei as três horas de mentoria com ele, por quê? Porque, cara, não é a minha pretensão hoje. Jamais eu vou vender 3 horas minha por R$ 3.000, independente se é muito ou pouco, porque eu não quero fazer isso. Aí o que eu fiz? Passei o meu WhatsApp pessoal pro cara e tirei todas as dúvidas gratuitamente. Por quê? Porque não é a minha intenção. Porque se ele me paga, eu preciso cumprir uma tabela com ele. E se eu estou fazendo por simplesmente querer ajudar, eu não vou tirar o foco dos meus negócios. O meu foco hoje, agora não na época de corona, mas se eu focar no meu negócio, eu ganho muito mais que isso. Então hoje o meu foco são os meus negócios. E o Orlando CNPJ é um hobby que eu tenho adorado fazer, conhecer gente igual o Lucas, eu e você, a gente nos conhecia. Cara, igualzinho eu. Mesma coisa. Eu comecei essa ideia, eu sempre gostei de... Inclusive, esse meu perfil era pessoal. Quando eu Era, comecei, pessoal? era pessoal. Eu tinha uns 4.000, 5.000 seguidores, só aqui da minha região. E, cara, eu sempre gostei de postar frases legais sobre negócio, sobre motivação, sobre vida. Uhum. E meu primo começou aí com um marketing digital e inclusive vendeu o curso e tal. Ele falou, Lucas, entra e tal, você gosta. Eu vi uma live uma vez do Dois ou Mais ensinando. Não sei se você conhece o Dois ou Mais. Não, não conheço. 2 ou mais? Ensinando como produzir conteúdo. Aí eu falei, gostei, vou fazer esse negócio. Vou começar. E comecei a postar todo dia, usar hashtag, enfim. Você sabe tudo que precisa. E foi crescendo, fui aprendendo tática, fazer parceria, várias coisas. Foi crescendo. E às vezes as pessoas me perguntam até, meu pai, o que você está ganhando com isso? Por que você faz isso? Por que você dedica tanto tempo todo dia? Cara, sério, eu faço porque eu gosto. Igual você disse, não vou falar que uma hora ou outra eu não vou querer monetizar. Mas nunca foi meu foco. Nunca foi meu Sim. foco. Eu acho que quando a gente faz algum negócio pro bem, porque a gente gosta, porque a gente tem vontade, porque a gente se empolga com isso, no final das contas é aí que dá certo, porque o dinheiro acaba sendo só uma consequência, né, cara? Isso. Mas tem Porque que quando ter você... constância. Tem que ter Exato, constância. Porque exato. eu gosto. Mas, cara, você postar todo dia, 2, 3 vezes por dia, você tem que ficar respondendo stories, cara, não é fácil, não. A gente Não tinha é? tempo que a gente podia estar dedicando a outra coisa, é isso. Sim. Então, faça porque você gosta, mas não é só na hora que você quer também, não. Você tem que ter a constância, você tem que se cobrar. Como um empreendedor nem todo dia acorda querendo. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Você acha que é todo dia porque eu gosto? É. Cara, tem dia que a gente não quer levantar da cama, tem dia que. Mas você tem que saber que você tem que fazer sua Tem um parte. propósito maior, né, cara? Isso, senão você não Eu, vai fa... alcançar seus eu falo objetivos. muito isso, cara. As pessoas acham que quando você tem o seu próprio negócio, você vai estar sempre motivado. Cara, quando você trabalha que nem um louco e no final do resultado, no final do mês você não vê dinheiro, você não tem dinheiro às vezes para pagar a conta, você fala, meu, eu não quero, para que eu estou fazendo tudo isso? Aí bate aquela desmotivação. Quando a gente empreende, cara, é um ciclo, é uma montanha-russa de sentimentos, cara. E a única coisa que a gente precisa ter, o empreendedor precisa ter, e que não pode abrir mão nunca, é a disciplina, cara. É o dia que você está lá embaixo e o dia que você está lá em cima, você tem a disciplina de acordar, levantar e trabalhar, porque quando a gente é empreendedor, a gente não tem horário e chefe. Então, a chance de você simplesmente acordar desmotivado e falar, hoje eu só vou depois do almoço, ou hoje nem vou, se você tiver funcionários que trabalham, eles não vai continuar funcionando. Só que se você tiver nessa pegada, você só vai entrar num ciclo negativo do negócio. Você precisa ter disciplina de levantar da cama e trabalhar e fazer o negócio acontecer, senão você vai ficar nessa... Aí você vai reclamar que sua empresa não cresce e a culpa é só sua. Verdade. Verdade, Né? falou tudo. E é Então, isso, cara, é disciplina é tudo. disciplina. O dia Disciplina, que a minha constância. motivação não me levanta da cama é a disciplina que me levanta. Outra coisa que a gente tem que ter sempre também é confiança, cara. Eu acredito que a gente tem que ser muito confiante, porque tem momentos que a gente erra muito.
Sim. Empreendedor erra muito, faz muita cagada e dá errado aqui. Você faz negócio e fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu podia ter feito diferente. E, cara, eu cheguei a um momento de eu sentar no meu quarto e chorava. Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E daí você tem que lembrar quem que você é, o que que você já passou e que você vai fazer o que tem que ser feito, porque você Sim. não tem só erro, você já acertou na vida. E você tem que ter confiança para mudar o jogo, né? Porque, Lucas, cara, se você parar para analisar, empreender, apesar de ser uma coisa bonita, né? Quando a gente olha que a gente ajuda pessoas, a gente movimenta a economia, a gente ajuda o Brasil, o nosso país, contribuindo com impostos, você dá oportunidade para as outras pessoas a crescerem também. Pô, isso é uma delícia, é muito legal você ver tudo isso acontecendo. Só que quando a gente para analisar que o empreendedorismo ele está romantizado na internet, todo mundo acha que empreender é fácil. Ai, não, empreender, meu sonho é empreender. Cara, por isso que também foi uma das ideias do Além do CNPJ, que é para mostrar que empreendedorismo não é nada romântico. Zero romantismo. É perrengue, é dor de cabeça, é errar mais do que acertar. Cara, é muito complicado empreender. Então você tem que ter essa filosofia de que você está indo para a guerra real. E claro que no final, se tudo der certo e que se você for determinado a fazer acontecer, errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando, você vai colhendo resultados. No final de tudo isso, tem coisa boa, obviamente, né, Lucas? Não tem como a gente falar que não tem. Mas, cara, não é fácil. Olhar para trás é quase uma história, é quase um filme que você, cada empreendedor tem um filme para contar. É, tudo, não precisa nem comentar nada, é isso que você falou. Porque é isso. As pessoas olham e pensam que empreender é uma maravilha. Vem, por exemplo, está acabando o tempo da live. Tem o quê? 2 minutos? 2 minutos. Vamos terminar esse raciocínio e a gente já se despede. Por exemplo, na minha cidade, seu amigo vê você andando com um carro bom, você tem suas coisas, querendo ou não, tipo, sai a hora que eu quero e tal, enfim. Fala, nossa, que beleza, tal, tem uma E vida boa. vidão. Mas, cara, o negócio é duro. A gente tem que abrir mão de muita coisa, cara. Abrir mão até de festa de aniversário de parente meu, cara, de muita coisa para empreender. E isso é importante de você encontrar o seu propósito de vida. Você tem que encontrar o que você realmente gosta e o que você quer fazer, independente, primeiro. É claro que você não pode, não quero ganhar nada, não. Mas independente de ganho financeiro, você tem que gostar. Sim, Porque se não gostar, você não vai fazer como tem que ser feito. exato. Então é basicamente isso, né? Tá acabando, vamos Ô, finalizar Lucas, já. cara, queria te agradecer. Você sabe que eu sou um cara que acompanho há bastante tempo comprometido com o sucesso. Gosto muito do seu conteúdo, salvo bastante publicação para que me cria muita referência. A gente troca bastante conteúdo, nós dois, né? A Nossa, gente cara, eu sou reposta seu bastante fã coisa. também. E, Quando eu cara, vi sua página, eu comecei a acompanhar a sua página, eu acredito que tinha uns 3.000 ou 4.000 seguidores. uhum. Hoje você já tá com mais de 10. Tô com 10, completando, Cara, eu acho que amanhã ou depois eu completo 11 mil. então, que nem eu disse, na hora que eu vi o além do CNPJ, eu falei, é foda. Cara, foi um prazer mesmo. Eu quero Prazer. continuar com essa parte de seria. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo até agora. E o que precisar, nós estamos aí, né? Isso aí, vamos marcar outra